Oi, gente! Hoje, para o nosso segundo episódio sobre design contemporâneo, a gente vai falar de um projeto que é um pouco diferente, porque esse projeto está acessível para todo mundo usar. Hoje a gente vai falar das poltronas do Sesc 24 de Maio, que foram projetados pelo Paulo Mendes da Rocha em parceria com a MMBB Studio. E acho que é legal a gente falar um pouco sobre o Paulo Mendes da Rocha. Então vamos ali falar sobre ele. O Paulo Mendes da Rocha ele é um arquiteto brasileiro bem moderno que vive aqui em São Paulo. E dando uma volta pela cidade, a gente consegue encontrar várias obras dele. Por exemplo, o restauro da Pinacoteca, o MUBI, que é o Museu de Escultura, o edifício Guaimbê, ali nos Jardins, e recentemente aqui no centro, o Sesc 24 de Maio. Para o Sesc 24 de Maio, além de desenhar toda a estrutura da arquitetura e todos os fluxos da arquitetura, ele desenhou também o mobiliário que ia compor o local. Então, a gente tem nesse projeto, por exemplo, banco, mesa, cadeira e poltrona. E acho que é legal a gente diferenciar esses dois últimos para começar. O que é uma cadeira e o que é uma poltrona. Então vamos pensar aqui a diferença entre cadeira e poltrona. A diferença principal entre cadeira e poltrona está na ergonomia. E a ergonomia ela vem decorrente do uso. Então primeiro vamos pensar o uso da cadeira. A cadeira ela é usada para refeições rápidas. O que quer dizer que a gente fica pouco tempo sentado numa cadeira. Tirando uma cadeira de escritório, mas é um outro projeto. Já a poltrona ela é usada para descanso, relaxamento. Por exemplo, para ler um livro ou para ver série. E onde que está a maior diferença entre elas? No ângulo da nossa postura. Então uma cadeira, ela geralmente é mais alta que uma poltrona na perna e ela tem um ângulo mais fechado, que geralmente é 95 graus. Então a gente fica sentado numa postura mais ereta, o que acaba cansando um pouco mais rápido, mas ela nos permite fazer, por exemplo, coisas com mais precisão, tipo refeições. Já a poltrona, que é para relaxamento, ela geralmente é um pouco mais baixa que a cadeira, e ela tem esse ângulo mais aberto, que varia ali entre 105 graus até uns 120, uma poltrona bem deitada. E nesse mobiliário a gente consegue ficar mais tempo sem forçar a nossa postura. Então, basicamente, a diferença está no ângulo do encosto e na altura da perna. E qual que é o conceito visual desse objeto? O conceito é a leveza. Então o Paulo Mendes está trabalhando aqui os materiais e as formas para deixar ele o mais leve visualmente possível. Além disso, ele é um mobiliário urbano e ele está muito preocupado com a resistência. Então a gente vai ver que ele usa essa chapa de metal, que é uma chapa de metal bem fina, mas bem dura. E além disso, ele está muito preocupado com as questões de produção, que é uma coisa muito funcional. Então a gente vê que o mesmo objeto, o mesmo assento, por exemplo, ele serve para alguns tipos de poltrona, não só para uma única poltrona. E eu acho que vai ficar mais claro se a gente for lá e dar uma olhada nesse mobiliário, né? Olhando então para o desenho da cadeira, a gente vê que ele é bem moderno e que ele está bem preocupado em explorar as características dos materiais. A gente pode começar a entender isso olhando para os pés. Ela tem esses pés que a gente chama de pé de esqui, que tem essa barra paralela ao chão. Esses pés, eles são feitos de tubo de aço e tem essas duas dobras, e como a barra fica próxima ao chão, o peso visual também. Finalizando a estrutura dos pés, a gente tem duas barras que fecham ela, que tem esse acabamento circular, que dão um pouquinho de peso ali em cima. E elas recebem o assento. O assento ele é composto por dois planos bem finos, que são de chapa de aço. E ele é feito com dois planos para deixar esse vão no meio e trazer ainda mais leveza. A gente vê que ele tem um movimento bem fluido, apesar de ser geometrizado.
E o que eu mais gosto nesse projeto, né? São 2 pontos. O primeiro é o projeto em si. Eu gosto muito de como ele resolveu essa forma dessa concha para a gente poder usar ela em mais de um tipo de poltrona. Então a gente tem uma poltrona bem baixa, uma poltrona média e esses bancos poltronas com a mesmo assento. Então produtivamente isso é muito bom, que você faz só um assento e viabiliza mais de um objeto. Além disso, a pesquisa de material é muito legal, porque ele conseguiu chegar numa espessura de chapa de aço que é muito resistente e muito leve visualmente. E a segunda coisa que me emociona mesmo nesse projeto é que ele está no espaço público. Quando a gente faz um projeto, a gente precisa viabilizar custo. E geralmente, quando a gente é um designer autônomo, autoral, esse custo ele é muito difícil de dar acesso às pessoas, acaba ficando um objeto caro. E eu posso até falar mais sobre o mercado mais pra frente aqui no canal. Mas uma coisa que é legal desse projeto é que ele está num lugar que as pessoas podem entrar e usar. Então o Paulo Mendes está proporcionando aqui para todo mundo experimentar a estética dele. E o vídeo de hoje foi isso, gente. Se vocês já foram lá no Sesc usar essas poltronas, me contam o que vocês acharam delas. Me segue lá no Instagram, curte, compartilha, dá uma olhada no Padrim e a gente se vê quinta-feira com uma análise.